A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas, apresentação Eliane Rose Silva. Eliane Rose Silva. Boa noite. Mais uma vez, aqui o nosso programa Mãos Amigas. Uma realização da RBE, Rádio Brasil Espírita, há 11 anos, iluminando consciências. Hoje, trouxemos para vocês o estudo sobre a importância de sermos agentes de mudança. E o nosso pão espiritual é exatamente este tema. Somos agentes de mudança moral. E para que nós nos debruçássemos ao estudo deste tema, nós contamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos expor a mensagem. Contamos com citações de Leon Denis, também de Lázaro, e aí nós vamos nos sentirmos capazes, após toda a explanação, de sermos corajosos, a ativar, a motivar em nós e no outro, no próximo, mais próximo, menos próximo e até desconhecidos, o quanto é sadio, saudável, mantermos o nosso dever moral. Se somos centelhas divinas, somos luzes. Se somos filhos de Deus, possuímos sim o DNA espiritual desse nosso paizão gigante do amor incondicional por cada um dos seus filhos. Ele conta conosco. E para que descobramos esta capacidade de amar, aceitar e nos sentirmos no lugar do outro, acontece de nos vermos de frente com os princípios estabelecidos diante das leis divinas, que é o dever moral. Esse dever nosso de cada dia, a cada instante. É através desta ferramenta espiritual belíssima que devemos nos conduzirmos fiéis ao alto divino. E aí vamos ler aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ficar atentos e adquirir o conhecimento deste fármaco divino, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como diz confrade e amigo Avelar Alessio. E no capítulo 17, Sede Perfeitos, encontramos o item 7, o dever. E Lázaro, em Paris, 1863, ele já nos orientava, né?
Ele dizendo assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é mais difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa, onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejarias vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pôde fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade perante a dor é a sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. E ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como o filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Tá aí. Que bússola espiritual maravilhosa que é o nosso Evangelho. Ele nos deixa claro o nosso agir, reflitamos, está coladinho, ligado às obrigações morais, em atendermos a Deus e ao próximo. Outra ferramenta espiritual de mãos dadas com o dever é a disciplina, isso. E aí deduzimos, se conseguimos abraçar o nosso processo evolutivo,
Tenhamos o propósito cristão, honrando a nossa consciência. Mantenhamos em nós a luz plantonista do dever moral. Deus, nosso paizão maior, não mora nas nuvens, sentado numa poltrona, sabe? Ele reside na nossa consciência. Cada um de nós. Quando falhamos ou cometemos atrocidades, ou somos indiferentes ao dever moral, a nossa consciência nos alerta. Quanto nos alerta. Atentemos também à desobediência ao Pai, quando não cumprimos este dever. Dever e direito, temos dificuldades de lidar com essas situações. E aí nos vigiemos sempre, sabe? Pois do contrário, iremos pôr em desordem a nossa existência terrena e todos também ao nosso redor. A responsabilidade, ela é correlativa ao conhecimento. Somos responsáveis, sim, pelas nossas trajetórias, escolhas, decisões, o livre-arbítrio. Somos responsáveis. Busquemos honrar isso, nossos deveres e obrigações. Sejamos vigilantes, não uma vez por mês, nem uma vez por semana, é a cada instante. Nos vigiemos as tentações que surgem. O esforço evolutivo nos dá o discernimento do dever moral. Esse discernimento nos capacita à construção íntima. Sejamos, sabe, sempre, sejamos, sim, o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto dessa nossa construção no âmago, do quanto somos corajosos também a investirmos no dever moral. Nos descobramos também exercitando esses nossos deveres a cada oportunidade, sem titubearmos. Sejamos agentes de mudança moral para melhor, sempre. Nos descobramos cada vez mais melhores. É delicioso quando você diz assim: meu Deus, eu estou agindo de uma forma que há 5 anos jamais eu pensaria agir. Eu estou tendo umas reações que há 10 anos eu não teria. Olha que delícia, a descoberta gradual da nossa evolução espiritual. E aí, toda essa disposição, disponibilidade, descobertas que tanto nos beneficiam, nós permitimos brilhar a nossa luz própria, distribuindo-a com o próximo, com o irmão, com o outro, com o caminhante nosso, na profissão, os entes queridos, a nossa residência, do nosso mesmo teto, os núcleos familiares que nós formamos, como a vizinhança, nas universidades, nas escolas, no Pilates,
na academia. Sejamos sempre agentes de mudança moral, voltando a dizer, beneficiando-nos e beneficiando o próximo. Ajudemos sempre. Quanto mais conhecimento temos, mais Deus conta conosco. De alguma forma, nos descobrimos sermos cobrados por Ele. Então, mantenhamos esse despertar em nós e no outro. E Lázaro, sempre com suas frases incríveis, nos deixa cientes mesmo, né? Esclarecendo, quando ele diz assim, que vamos repetir aqui essa frase que nós dissemos no início. É muito interessante que a tenhamos como referência no nosso esforço ao dever. E aí ele diz, o dever é o mais belo laurel da razão. Confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Gente, teríamos que repetir esta frase. Que ela seja realmente norteadora no nosso cotidiano. E Leon Denis, puxa vida, outro mestre, um espírito maravilhoso. E ele nos assevera, por mais obscura que seja a condição do homem e mulher, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. O dever moral nos traz a calma interior, essa serenidade de espírito mais preciosa que todos os bens da terra e que podemos experimentar no próprio seio das provações e reveses. Gratidão, Leon Denis. Gratidão, Lázaro. Quantas orientações maravilhosas. E no seu livro, no livro de Leon Denis, Depois da Morte, ele encerra um dos capítulos nos dizendo: todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever moral. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural, resultante dos progressos adquiridos, que se afastam das coisas vis e orientam os impulsos do ser para o bem. Olha que maravilha. Incansável e incessantemente, adornemos o ser espiritual que somos, gente. Embelezemos, sim, o nosso espírito. A cada instante, nos esforcemos, temos condições. Lembremos da famosa orientação de Jesus, quando ele diz, vós sois deuses. Podeis fazer o que faço e muito mais. Olha que maravilha. O quanto ele acredita na nossa evolução. Daí ele almeja tanto que sejamos anjos, sim, para que cheguemos cada vez mais bem pertinho dele, desse irmão mais velho, grande, gigante pedagogo, que tanto nos auxilia no dia a dia, lado a lado, com os nossos entes queridos e amigos, e também
os menos próximos e até desconhecidos, como já dissemos. Para alcançarmos os êxitos, lembremos dos nossos esforços evolutivos, nos amemos mais e mais e amemos os outros. É falta de caridade nossa querermos que o outro pense e haja igual a nós, que estamos um pouquinho, gradualmente falando, subindo um degrau diante daqueles que morosamente caminham. Devido a este esforço do estudo, de estarmos aqui somando, multiplicando, repartindo este pão espiritual sobre o dever moral. E nos instruamos sempre, somos eternos aprendizes, como diz o nosso querido Nando Cordel. E para finalizarmos os nossos comentários, lembremos que devemos enfrentar dificuldades com leveza. Sim, a fé é a nossa grande sustância para que tenhamos a coragem de tornar a nossa fé robusta, jamais magra. É a única dieta que não devemos fazer, é a dieta da fé. Não, sabe, a fé magra, ficarmos dizendo assim para o outro, ore por mim, faça uma prece para mim. Gente, nos esforcemos, porque a construção da fé é conosco mesmo. É o nosso eu intermediário, como diz Gerardo Campana, maravilhoso confrade. E ele diz assim, possuímos 3 eus, o eu de apresentação, que é aquele do impacto, que é a primeira vez quando nos apresentamos, o eu intermediário, que é este eu dificultoso, que nós trazemos registrado no nosso perispírito, que precisamos trabalhá-lo a cada reencarnação, para que nos tornemos sempre melhores, para atingirmos o eu divino, que é exatamente o estágio sublime de plenitude. Como exemplos que nós temos, Gandhi, nosso Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Pastor Luther King e outros, e mais outros espíritos anônimos que possuem o mesmo quilate evolutivo. É resolvendo problemas com leveza que nós desenvolvemos a maturidade. É desafiando o perigo que nós descobrimos a coragem. Arrisquemos e descobriremos as pessoas como elas crescem, quando exigem mais de si próprio. E assim conseguimos alcançar os nossos objetivos. Se nós não vencemos ontem, não nos preocupemos, poderemos vencer hoje. E aí lembramos do Padre Fábio, quando ele diz assim, se o seu dia não deu certo, inaugure a sua tarde. Se a sua tarde também não foi satisfatória, invista acontecer à noite. Então, assim, sabe, Padre Fábio é um grande filósofo, maravilhoso. Outra orientação muito interessante, muito, quando ele diz assim, a Eucaristia não é só nossa,
na hora que recebemos a hóstia, na hora que estamos interiorizando Jesus em nós, esse momento da Eucaristia não pertence só a nós. Porque quando saímos da igreja, que pisamos na calçada, Deus conta conosco para que distribuamos essa Eucaristia que recebemos. Olha que maravilha de raciocínio. Então, vamos fazer nossa oração, finalizando o nosso programa de hoje. Fechemos os nossos olhos, busquemos a nossa respiração serenamente, inspirando, expirando. Vamos repetir. Inspirando e expirando. E assim, sintamos os músculos da nossa face suavemente. Nesse estado, nos sintamos abraçados, acarinhados pela paz que reside em nós, no nosso íntimo. E vamos dizer assim: ó Pai, grandioso Pai, Nossa Maria de Nazaré, Mãe maior, bondosa, misericordiosa, nosso irmão mais velho Jesus, Príncipe da Paz, Mestre dos Mestres, Alto Divino, divindade e espiritualidade maiores. A cada um de vós, a nossa súplica, pelos familiares, pelos amigos, pela luz de cada um de vós, permeando nossas vidas, nossa cidade, Maceió, povoando nosso Brasil, outras e outras cidades que complementam a nossa nação. Pedimos por todo o planeta, em especial o nosso Brasil. E aí suplicamos a vós ajudar o nosso anjo guardião Ismael, guardião da nossa pátria. Obrigado, Jesus. Obrigada 1000 vezes pela tua presença a cada instante que elevamos o pensamento até vós, contando com vós, contando com a vossa complacência. Puxa vida, gratidão pelos vossos acréscimos de misericórdia, com as nossas falhas, dificuldades emocionais. Gratidão, Senhor. Nesse momento, pedimos por cada brasileiro a tua paz, pousando e repousando sobre cada um de nós, em especial durante todo esse período que nós iremos enfrentar,
as urnas, as eleições, daqueles que votaremos, daqueles que nos representam. Que seja tudo com a vossa proteção, com a vossa blindagem quanto aos conflitos ou agressões. Nos abençoa, Jesus. Gratidão pela tua paciência infinita, lidando com o nosso país tão jovem e que vem finalmente amadurecendo. Isso, se politizando e tecnologicamente, que nos vigiemos cada vez mais diante das provocações. Que a tua luz se faça presente, coladinha, cada um de nós, a nossa pátria, e assim escolhamos os melhores dirigentes diante das nossas análises. Obrigada, Jesus, pela tua existência, pela tua força, por esse amor que pereniza, que enaltece, que tanto nos fortalece a atravessarmos nossas existências terrenas. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Você acabou de escutar na Rádio Brasil Espírita Mãos Amigas.